O título da ministração, para quem gosta de anotar, e eu não combinei isso com o pastor Ney e com a pastora Tamara, é Resgate. Amém? Então, você que gosta de anotar, o título dessa ministração, dessa conversa que nós vamos ter, é Resgate. Eu quero usar como texto base João 3,16. Eu sei que vocês vão dizer, Cássio, você vai chover no molhado, mas é assim que se juntam muitas águas, chovendo, 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 sempre no mesmo lugar. Amém? Então, João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crer não pereça. Queridos, eu gostaria, com a graça de Deus, falar um pouquinho com vocês hoje sobre resgate. Eu quero dizer a você que está aqui hoje, e você que vai me ouvir através das mídias sociais, que você não é e não foi um acidente. O seu nascimento, você estar aqui, você ter chamado a existência, você ter ganhado forma e vida, não foi um descuido, não foi obra do acaso e nem somente parte de um projeto familiar. Você, assim como eu, nós fomos chamados, fomos resgatados por Deus para um propósito. Você crê nisso? Você crê que foi resgatado e chamado por Deus para um propósito? Eu creio nisso. Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Algo que faz parte da minha história. E eu quero compartilhar e gostaria que você guardasse alguns pontos disso, porque eu vou usar como pano de fundo da minha ministração, da nossa conversa. Queridos, eu fui gerado no ventre de uma mulher acometida de esquizofrenia. A grosso modo, algumas características dos esquizofrênicos, eles sentem indiferença afetiva, pensamentos confusos, um pouco de desconexão com a realidade. Alguns casos, eles até têm crise de delírio e alucinações, que hoje são controlados de forma medicamentosa. Junte isso a mais de 40 anos atrás. Então, é só uma dica de que eu já tenho mais de 40. Então, junte isso a mais de 40 anos atrás, onde não haviam tantos recursos médicos, não havia tanta informação e nem conhecimento para tratar essas circunstâncias e situações. Não havia o amplo conhecimento que há hoje para se tratar pessoas acometidas de esquizofrenia. E coloque mais um ingrediente nisso, que era a extrema pobreza. Minha mãe biológica, não tendo acesso a tratamento e não tendo ninguém que pudesse cuidar dela ou assisti-la integralmente, em alguns momentos ela saía de casa, então ela tinha as suas crises e ela não conseguia voltar para casa. Ela perdia-se no caminho e ficava semanas fora de casa. E vamos lembrar que há mais de 40 anos não tinha internet. Então você não achava a pessoa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você não tinha como encontrar uma pessoa tão facilmente assim. Ainda mais uma pessoa que estava num momento de delírio, de devaneio. Então, quando ela voltava à lucidez, então ela encontrava novamente o caminho para casa. E quando ela voltava para o seio da sua família, ela voltava com um bebê na barriga. Até onde eu tenho conhecimento, nós éramos em 6. E entre essas 6 crianças, estava eu. E eu quero correr a história para ser breve. Eu tenho uma lembrança muito vaga e acredito e quero confessar isso a vocês que devem ser lembranças misturadas com relatos de pessoas que passaram pela minha vida. De um casebre de madeira com chão batido, um fogãozinho de 4 bocas azul, aquele azul que todo mundo conhece. Um beliche. Tinha uma porta que tinha um buraquinho e não tinha fechadura, tinha uma corrente. E uma senhora, de vez em quando, botava uma mamadeira naquele buraquinho, para que eu e a minha irmã não morrêssemos de fome.
Ah, Cássia, mas você era tão pequena, como você se lembra disso? Como eu disse, alguns flashes de memória, e eu tive a oportunidade, aos 8 anos de idade, de conhecer essa senhora. Ela me viu na rua e ela me reconheceu. E ela contou para mim a história. Ela disse, você não vai lembrar de mim, mas eu era aquela senhora que na minha pobreza, no meu pouco recurso, eu dava uma mamadeira, às vezes dia sim, dia não, para você e para sua irmã, quando a sua mãe desaparecia, para que vocês não morressem de fome. Eu não tenho lembrança de ver a minha mãe neste lugar. E quero lembrar vocês que naquele tempo não havia atuação do conselho tutelar como tem hoje. Eu fui uma criança que nasceu em casa. Então nós não tínhamos a assistência que com a graça de Deus nós temos hoje. As crianças não eram assistidas como as crianças são hoje. Mas eu tenho uma boa notícia. Um dia a porta se abriu. E uma senhora que nós não conhecíamos entrou e sorriu. Mas essa senhora não sorriu para mim. Ela sorriu para minha irmã. Porque a minha irmã, ela era maior, ela estava mais forte, mais saudável do que eu. Parecia ser uma criança mais fácil para ser cuidada do que eu. Então a porta se fechou. E eu, queridos, fui deixada lá. Fui deixada para trás. Deixada para morrer. Porque a minha irmã, por ser mais velha, ela alcançava no buraquinho da porta. E eu só pulava, porque o buraco era alto e eu não alcançava. Então, eu não lembro se eu chorei, eu tenho uma lacuna na minha mente. Se passaram-se dias ou se foram horas, eu não lembro, porque eu tinha, e ainda não se sabe de certeza, entre 2, quase 3 anos. Mas teve um momento em que essa porta abriu novamente. E quando essa porta abriu, uma outra senhora apareceu. E quando ela me viu, ela me amou. Essas são palavras dela. Essa era a dona Diva, a minha mãe do coração. Ela contou que eu tinha tantas feridas na cabeça que nem crescia cabelo. Só para vocês imaginarem. Olha só. Que onde as crianças têm dobrinhas, eu tinha feridas. Tinha feridas na boca, no céu da boca, na língua, na garganta. E eu estava muito desnutrida. Quando eu cresci um pouco mais, ela me contou que foi uma batalha, porque eu tinha muito medo, dificuldade para dormir. Eu tive muita dificuldade em aprender a falar, a caminhar, comia com dificuldade. Ela acreditava que eu devia ter em torno de 2 a 3 anos, mas não se sabia. Mas o que se soube ao certo é que eu venci. Mas por que eu venci? Porque Ele, o Senhor, me resgatou. E é aqui que eu quero chegar. Jesus veio até mim, embora eu não entendesse e não o conhecesse. Ele veio ao meu encontro, tendo como instrumento da sua vontade a dona Diva. Eu e você, queridos, fomos chamados para ser Jesus na vida de outras pessoas. Eu e vocês fomos chamados por Deus para ser o resgate na vida de outras pessoas. Você sabia que nesse instante tem alguém, e eu não estou falando fisicamente, mas tem alguém escondido num quarto escuro, que tem alguém desnutrido espiritualmente, que tem alguém abandonado pela sociedade, talvez abandonado pela sua família, talvez a esposa abandonada pelo seu marido, o filho pelos seus pais, mas existe alguém num lugar escuro esperando que eu e você sejamos o resgate dessa pessoa. Assim como a dona Diva foi meu resgate, ela foi um instrumento de Deus. Mas por quê, queridos? Porque Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Queridos, eu gostaria de ler Romanos, capítulo 8, versículo 19, por gentileza. A palavra de Deus diz assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
Nós conseguimos entender isso, queridos? A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É o tempo e já chegou que nós, como igreja, possamos manifestar o poder e a glória de Deus. Como? Indo nesses lugares escuros. Na escuridão da alma das pessoas. Na sua tristeza, no seu abandono. Queridos, não é a assistência social que faz um trabalho belíssimo, mas a solução não está nela, a solução está em Cristo. A solução não está no governo e tudo que ele pode oferecer. A solução está em Jesus e está na igreja. Porque toda a natureza criada aguarda com grande expectativa a minha e a sua manifestação. Então, finalizando o momento em que houve o meu resgate físico, ainda eu teria um outro resgate. O resgate da minha alma. E do meu espírito, despertar do meu espírito que ainda estava adormecido. Dona Diva nos deixou. Ela faleceu quando eu tinha 10 anos. A partir daí, pude experimentar vários tipos de dores, terrores, traumas. Trago comigo cicatrizes de abusos, da rejeição, do abandono, da perda. Não vou entrar em detalhes, porque o foco não é esse. E quero deixar claro aqui, queridos, que eu não sou vítima de uma situação. Muito pelo contrário. Eu sou alvo do amor de Deus. Porque quando algo terrível nos acontece, eu quero dizer para você, nós mesmo assim somos alvos do amor de Deus. Porque nós temos que tirar da nossa mente que quando a coisa é boa, fomos nós. Mas quando é ruim, foi Deus. Não, não é assim. Nós somos alvos do amor de Deus, quer seja bom, quer seja ruim. Por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso. Deus tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Então, no dia 21 de maio de 1999, 21 de maio de 1999, encontrei um amigo verdadeiro. Encontrei um irmão, encontrei um pai. Encontrei o Senhor e Salvador. Encontrei Jesus. Não porque ele havia me deixado, queridos. Eu gostaria que isso ficasse claro, não. Porque só naquele momento os meus olhos se abriram. E então eu pude ver que ele sempre estava comigo. Em todo o tempo ele estava comigo. Ele nunca me abandonou. Neste ano, inclusive nesta semana, fazem 26 anos. Então, na verdade, eu tenho 26 anos, aleluia. Que ele me encontrou. E que os meus olhos foram abertos. E aqui eu quero dizer algo para você. Você que está orando por alguém, está clamando pela vida de alguém, eu quero incentivar você a permanecer firme. Eu sou fruto também de um grupo de mulheres que por 2 anos, toda semana se reunia e o meu nome estava lá. Toda semana elas tiravam um tempo de oração e o meu nome estava lá. Então não desista, queridos. Não desista. Eu era conhecida pelos meus amigos, pela roda de conversa, pelas pessoas que eu convivia. Era tão boa que me chamavam de advogada do diabo. Mas a advogada do diabo, na boca das pessoas, aos olhos de Deus, Deus tinha um plano perfeito. Para transformar a advogada do diabo em ministra do Evangelho de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Não desista de orar. Não se canse. Eu sou a prova de que Deus se importa. Você está aqui é a prova de que Deus se importa com você. Se importa com a sua família. E se você não lembrar do que eu estou dizendo, porque acontece, lembre de uma coisa. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Amém? Então vamos voltar para João 3,16. E o meu ponto 1 é: Ele nos amou. Será que compreendemos esse amor? Se você está anotando, ponto 1, Ele nos amou. Será que compreendemos esse amor? Vem comigo.
Deus, sabendo que por diversas vezes, eu e você, porque eu me incluo nisso, nós seríamos amantes de nós mesmos, avarentos, orgulhosos, irreverentes e sem temor. Mesmo assim, ele escolheu dar o seu filho por amor e resgate de muitos. E tem mais. Mesmo sabendo que muitos o rejeitariam e que daqueles que um dia o receberam, com o passar do tempo se esfriariam e o trocariam por qualquer coisa de menor valor, mesmo assim, ele tanto nos amou. Queridos, quero dizer para você que, de uma forma rara, eu acompanho as redes sociais. Muito pouco. Mas eu quero dar um alerta para você. Existem muitas pessoas boas nas redes sociais e fora dela. Pessoas de boa índole, de boa fé e de sã doutrina. Mas existem também lá fora muitos lobos devoradores. E sabe o que eles querem devorar? A sua mente e o seu coração. Ah, mas Cassi, de que forma? Tentando arrancar de você aquilo que você recebe aqui. Culto após culto. Aquilo que você recebe grupo familiar após grupo familiar. Há lobos devoradores tentando arrancar de você aquilo que tem sido implantado. Então seja cauteloso com o que você vê. Seja cauteloso com o que você ouve. Nós temos a segurança e a riqueza de conviver com pessoas de boa índole. O meu esposo tem uma história de 30 anos, são 3 décadas com o pastor Ney. Eu tenho uma história de 10 anos, 1 década com a pastora Tamara. Eles sabem onde nós moramos, nós sabemos onde eles moram. Já comemos alguns quilinhos de sal juntos. Isso te traz segurança. Aquela pessoa que você ouve lá fora pode ser lindo e brilhante. Mas na hora que a coisa aperta, quem socorre você é aquele que te alimentou. Então não permita que ninguém venha roubar de você aquilo que tem sido implantado aqui neste lugar. Queridos, amados, se alguém escolheu morrer por mim e por você, quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus, se isso não for motivação suficiente para permanecermos na presença dele, é porque ainda não houve uma verdadeira conversão. E por que eu estou falando de motivação? Porque muitas vezes nós passamos a beber de outras águas buscando motivação. E nós, queridos, como igreja, como ministério, nós entendemos que Jesus é suficiente. Amém? Você pode dizer comigo, Jesus é suficiente. Ele é suficiente na minha e na sua vida. A palavra dele é suficiente. Queridos, eu gostaria de deixar claro que eu não estou me posicionando contra palavras de encorajamento e de entusiasmo. De forma alguma. Até porque a palavra entusiasmo vem do grego enteos, que significa ter Deus dentro de você. Então, uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem Deus dentro dela. Mas eu tenho uma bronca e uma encrenca quando querem vender um evangelho barato, sem cruz, só de palavras bonitas e de boa performance. E para finalizar esse primeiro ponto, eu quero dizer para você, valorize o alimento que você tem recebido. Pão sagrado, sã doutrina. Não saia por aí como se tivesse coceira no ouvido, procurando coisas que não vão te levar a lugar nenhum, apenas a confusão. Mantenha-se firme na sã doutrina e na palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, eu venci o mundo. Gostaria de ler João 16, 33, por gentileza. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Queridos, de que vitória Cristo está falando? Vamos imaginar um pouquinho? Vamos usar a nossa criatividade, a nossa mente santa?
E se Jesus estivesse sentado comigo e com você no final de tarde, para tomar um café, num bate-papo, nos dias de hoje, e ele dissesse para mim e para você: eu venci o mundo. O que isso viria em nossa mente? Do que Jesus estaria falando? Queridos, Jesus sentado conosco, tomando um café e dizendo: eu venci o mundo, certamente ele estaria dizendo a mim e a você: querido, eu venci um sistema que tentava me controlar, controlado por espíritos malignos que se opõem à verdade e que tenta nos enganar diariamente. Eu vou repetir. Se Jesus estivesse num café bem gostoso, naquele bate-papo, sentado comigo e com você, ele diria a mim e você: sabe o que eu venci? A minha vitória foi vencer um sistema controlado por espíritos malignos que se opõem à verdade e que tenta nos enganar diariamente. Quantos são aqueles que começaram bem a sua caminhada, mas foram vencidos pelo sistema desse mundo? Não é verdade? Faltariam dedos para nós contarmos. Quanto foram as pessoas que começaram tão bem a sua jornada, operaram através do poder do Espírito milagres e maravilhas, ganharam pessoas para Jesus, estiveram diante de pessoas falando de Jesus, foram testemunhas vivas de coisas extraordinárias feitas no nome dele, mas foram vencidas pelo sistema deste mundo. E aqui eu quero dizer algo. A palavra motivacional alimenta a sua alma como palha no fogo. Quem sabe aqui o que é, como bota fogo na palha, o que acontece? Faz aquela labareda. Nossa! Mas de repente, a palavra motivacional, ela faz isso com você. Ela te dá aquele fogo. Parece que você foi revestido de algo que nada te abate. Mas aquilo, no primeiro embate, na primeira circunstância, na primeira situação, o fogo apagou. Diferente do evangelho que confronta a minha alma e fortalece o meu espírito. Nós não precisamos de uma dose diária de motivação. Guarde isso, querido. Eu e você não precisamos de uma dose diária de motivação. Nós precisamos de uma dose diária da palavra. Nós precisamos de uma dose diária da presença dele. É disso que nós precisamos. É disso que nós necessitamos. Porque quando nós fazemos uso da nossa dose diária de palavra e de presença, aí sim, quando essas aflições que Jesus falou, quando as tribulações, quando a dificuldade afronta você, você tem dentro de você, não na sua alma, porque a alma é volátil, mas no seu espírito, a força para vencer. E dizer como Jesus: eu venci o mundo. Eu venci essa situação. Eu venci essa adversidade. Eu venci este desafio. Não baseado num sentimento, mas baseado num propósito. Amém, queridos? O verdadeiro evangelho, escute isso. O verdadeiro evangelho não tem por missão acariciar a nossa alma, e sim nos fortalecer para que cresçamos. E eu tenho uma notícia para você. Crescer dói. E dói demais. Quem já foi adolescente? A maioria aqui. Não acordava, às vezes, com aquela dor no joelho, dor no braço, dor nas costas, e nem sabia do que era. Tinha dormido a noite inteira. Dor de crescimento. Crescer dói. Nossa missão como igreja não é dar a você uma dose de felicidade. Porque aí se oferece doses de felicidade a qualquer custo, a qualquer preço e acima de qualquer coisa. Mas nós não temos essa missão. Nós temos a missão de levar você à fonte da verdadeira alegria. Quem é essa fonte? É Jesus. A nossa missão não é encher você de felicidade. A nossa missão é fazer com que você conheça a fonte da verdadeira alegria. A missão de Jesus foi estabelecer o reino de Deus. Quando ele chegou, o que disseram? O reino
de Deus chegou. E a minha missão e a sua missão é estabelecer a vontade de Deus neste reino, nesta terra. Você e eu fomos incumbidos da missão de estabelecer o reino de Deus. Amém? E para concluir, eu quero ler novamente, que é para a gente guardar muito bem esse versículo, João 3,16. Por gentileza. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, para concluir eu quero falar, mas tenham vida eterna. Eu e você, que estamos em Jesus, já estamos vivendo a eternidade. Amém? Você e eu, queridos, já desfrutamos da eternidade. Nós vamos apenas mudar de plano, mudar de corpo, um muito mais avançado e melhor do que esse, mas nós já desfrutamos da eternidade. Mas aqueles que não conhecem ou que rejeitaram o único e suficiente Salvador terão um fim. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ai, Cássia. É o que a Bíblia diz. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas não foi preparado para nós este lugar. Este lugar foi preparado para Satanás e seus demônios. Então cabe a mim e a você ajudá-los a ingressar nesta nova vida. Nesta vida de paz, justiça, alegria e abundância. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus.